Boa noite. Estamos hoje, meu nome é Célia, e nós estamos hoje fazendo mais um estudo do programa Jesus, Luz de Nossas Almas, nossas vidas, e estudando o livro Primícias do Reino, em que Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos traz várias considerações a respeito de fatos ocorridos na vida de Jesus e que não estão gravados em detalhes nas escrituras, né? Então, ela traz maiores detalhes, das quais ela teve conhecimento no mundo espiritual. Então, convido a elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo mais esta oportunidade de estudo, de conhecermos um pouco mais a respeito da vida de Jesus e pedir que possamos compreender e verificar em que os ensinamentos contidos na lição de hoje podem se adaptar à nossa vida, em que podemos colocar em prática. Que assim seja. Bem, então, hoje nós vamos falar a respeito da lição Ser Limpo, em que ele vem, a Amélia Rodrigues comenta as passagens de Mateus, capítulo 8, 1 a 4, Marcos, capítulo 1, de 40 a 45, e de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Então, nós vamos ler o que fala em Mateus, né, que é basicamente a mesma coisa que fala nos três, né, só com mudanças de pequenas palavras, né, mas a mensagem é sempre a mesma. Então, vamos ver ali em Mateus, capítulo 8, de 1 a 4. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Então, essa passagem, né, do leproso, que foi curado por Jesus, que está sendo tratado aqui. Na primeira parte, é colocado, ela descreve a sensação que tomava aquele que foi curado por Jesus antes, né? Como ele estava antes e como ele se sentiu depois. Então ela começa falando, né, que a felicidade explodia em sua alma como se uma cascata acabasse de romper, cantando uma estrondosa sinfonia. Acontecer repentinamente. Vira-o ao longe, descendo a montanha, e a multidão com ele. Parecia nimbado de estranha luz. Pairava à sua volta um halo de serena tranquilidade. Algo se passara nele. Inusitada coragem impelira-o à frente. Até ali fora um animal desvairado, caçado e foragido. Proibido de entrar nas cidades, vagava pelos campos, quase sempre misturado à farândula dos desgraçados de seu jaez. A farândula ali é o grupo, né, os outros que também eram leprosos, né? Então, agora ele está contando em retrospectiva, né? Que agora ele estava se sentindo extremamente feliz, porque no momento em que ele viu Jesus ao longe, vindo, caminhando, ele se encantou, porque Jesus parecia nimbado de estranha luz, né? Então, naturalmente, Jesus era a própria luz, né? E ele viu, né, e se sentiu atraído.
e uma coragem enorme apareceu, né, em seu coração, e ele foi. Né? E aí ele se lembra. Quando afloraram as primeiras manchas roxas da pele tostada e as pústulas nauseabundas e doloridas começaram a apodrecer o corpo, também principiaram a morrer. Todos escorraçaram. Os vínculos da família se arrebentaram e os sonhos da juventude se converteram em trevas hediondas. Acossado, fora expulso. Nome e procedência ficaram para trás. Agora era somente um imundo. As dores acerbas lhe mataram a fé como trucidaram todas as esperanças. Apátrida no berço de nascimento. Foragido sem crime. Confundido aos animais, cobria-se com o manto das noites estreladas e os trapos infectos, e entre o açoite dos ventos e a queda das chuvas, disputava as furnas às feras e os detritos aos cães. Perdera a faculdade de chorar. Insensibilizara-se. Sentia apenas sua própria dor, profunda e cruel, vergastando-o sem cessar. Então, podemos imaginar aqui, né, ele está lembrando tudo que ele passou. Né? No momento em que foi percebido, né, que ele estava com a hanseníase, aqueles que eram portadores dessa doença morriam realmente, era como se tivessem morrido, porque eles eram expulsos, nem as famílias os aceitavam mais. Eles tinham que ficar no Vale dos Leprosos, né? Eles não podiam ficar na cidade, nem aquelas cidades que eram, algumas eram cercadas, né, com portões, tudo. Eles eram colocados para fora dos portões da cidade e não podiam mais voltar. Era como se tivesse deixado de existir no momento em que foi constatada que estavam doentes. Né? Então, aí já a gente uma reflexão, né? Aí a gente vê o progresso, né, que existe, porque atualmente quando alguém apresenta sintomas de alguma doença, é procurado tratá-la. Né? A família, tudo buscam recursos para curá-la. Não se coloca para fora um familiar doente. Né? Então, mas era o corrente da época. Uma pessoa portadora dessa doença que eles acreditavam que era contagiosa, embora o contágio realmente só se dê, né, por muita proximidade e durante muito tempo, mas ali eles acreditavam que só o fato de respirar o mesmo ar do leproso, eles já estariam se contaminando. Né? Então a pessoa era como se tivesse morrido. Os familiares deixavam de considerá-lo como vivo a partir dali. Não só todo mundo, né, deixava de considerá-lo. E aí, então, ele se aproxima de Jesus. Né? Ali era a retrospectiva, né? Ele estava lembrando das coisas que aconteceram com ele. Então, quando ele aproximou-se de Jesus, ele disse as palavras que estão nas Escrituras. Né? Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperamos. Dize, quero. As lágrimas derramaram pela primeira vez dos olhos, depois de muitos anos. A voz se estrangulou na garganta entumecida, né? Aquela garganta dolorosa, doída, né? Da própria doença. E, extremamente emocionado, ele ouve Jesus dizer, quero ser limpo. Um estertor nervoso sacudiu-lhe as fibras. Um imenso descontrole tomou-lhe o organismo ao quebrado. Desejou gritar, mas não pôde fazê-lo. Experimentava a sensação de uma transformação geral e violenta. Estupefato, sem o domínio da razão àquela hora, acompanhava, atônito, a renovação dos tecidos febris e apodrecivos que se operava celeremente. O corpo era novamente um diamante na ganga dos trapos miseráveis. Então, a partir do momento que Jesus falou, ser limpo, quero ser limpo, ele sentiu aquela transformação, ele sentiu a reconstituição do corpo novamente, né? Sentiu ali na própria carne, as carnes se refazendo,
né? A pele ficando lisa e macia, como antes, as manchas roxas desaparecendo. E então não foi só as pessoas que estavam presenciando, ele também estava sentindo e observando, né? Nossa, como estava voltando tudo a ser como era antes. Arrojou-se ao solo sobre o rosto e gritou tartamudeando, né? Ele se jogou de cara no chão, assim, né? De tão agradecido e emocionado que ele estava, né? E com a voz entrecortada, né, pelas lágrimas, né, que tomavam conta na emoção do momento, ele perguntou a Jesus: que queres que eu faça? Infinita alegria. Todo o seu ser fremia de júbilo. E Jesus lhe respondeu: não o digas a ninguém. Vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. O estranho rabi tornara-se diáfano. Uma beleza incomparável dele se irradiava. Parecia sorrir. A turba acercou-se, muda de espanto, e constatou-lhe a cura. Estuante, emoções e desalinho, saiu a correr. Mente em torvelinho, coração descompassado, voltava à cidade. Antes, a pedrada fora expulso. Agora, cantando felicidade, retornava. Pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio, contava o prodígio de que fora objeto. Então, Jesus tinha pedido que ele não falasse, né? Que ele não dissesse o que ele havia acontecido. Só recomendou que ele se mostrasse aos sacerdotes e oferecesse aquilo que Moisés determinou, né, pela purificação, né, o que era necessário por ele ter sarado, né, demonstrando a gratidão. Então, naquele momento, ele viu Jesus diáfano, ele viu Jesus como se ele fosse um anjo, né, assim, quase transparente, né, de tanta luminosidade que ele via com seus olhos agora curados. Para ele, a beleza de Jesus se irradiava de tal forma que ele parecia cercado de luzes. E ele, então, por isso ele saiu correndo, né, para voltar para a cidade, todo feliz, né, porque lá um dia ele havia sido expulso a pedradas. A pessoa saía: sai daqui, né, some da cidade, né. E agora, com a pele reconstituída, ele estava voltando feliz. Aí o dia continuou se passando, né? E a noite caíra sem preâmbulos. À luz das estrelas longínquas, o mestre reuniu os discípulos em agradável aconchego. Chegada a hora do repasto e preparada a fogueira aquecedora, foram distribuídos pão e peixe defumado. Acercando-se do rabi, Simão indagou curioso: seria necessário que o leproso pagasse o tributo? A lei, os respeitos da justiça, respondeu Jesus. Simão Pedro, né, ficou em dúvida. Por que Jesus tinha dito que era para ele se mostrar aos sacerdotes e oferecer aquilo que Moisés determinava, né? Então, Jesus responde: a lei, os respeitos da justiça, ou seja, aquilo que é necessário, aquilo que está dentro das leis humanas, enquanto estamos vivendo na Terra, estamos sujeitos a essas leis humanas, a quem devemos obediência, né, que devemos a realização do cumprimento dessas leis. E desejando esclarecer os companheiros não refeitos da grande emoção, Jesus prosseguiu: legalmente ele estava morto. Trazido à vida por mercê de nosso Pai, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não o entendemos como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão do testemunho de reingresso nos estatutos dos homens. Então, aí a gente precisa entender as leis, né, como que funcionavam as leis ali na época, né? A partir do momento em que ele foi declarado leproso,
ele foi dado como morto, né? Então, a partir dali, ele não tinha mais nenhum direito legal, ele não tinha mais absolutamente nada, nada. Era como se ele não existisse, como se ele não tivesse absolutamente nada, e o nome dele estava cortado de todas de tudo aquilo que fazia parte da sua vida antes. Então, por isso que ele precisava, como Jesus colocou, né, deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. Então, era necessário que ele reativasse a vida dele, né? Então, por isso que ele tinha que se apresentar aos sacerdotes, que eram as autoridades do momento, para que ele pudesse se reintegrar à vida da sociedade, à vida da família, em todos os sentidos, né? Então, e aí, ao se apresentar, ele precisaria, dar uma contribuição para se reintegrar à sociedade. Por isso que Jesus fala, né, que aquele tributo não era como pagamento ou louvor puro e simples, mas como expressão do testemunho de reingresso nos estatutos dos homens, né? Ele deixava de ser, ele havia revivido, né? No momento em que ele foi dado como morto, ele perdeu todos os direitos. Agora, para reaver todos esses direitos, mostrando-se saudável, ele tinha que mostrar-se aos sacerdotes, provando que ele estava com a pele limpa, que ele não era mais portador da hanseníase. Então, espicaçado pela curiosidade, André indagou: será justa a recomendação do silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem da vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? André estava, assim, curioso, né? Por que não era para ele contar para ninguém, né? Então, o mestre espraiou os olhos em derredor, como a delimitar os sítios onde se encontrava, e redarguiu: não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal se perde o sabor? Diluindo-se no repasto, o sal se faz presente sem alarde, e todos o podem identificar. E depois de uma breve pausa, como se desejasse caracterizar melhor os dias próximos, esclareceu: o leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias. Retornou aos caminhos do tormento, em si mesmo atormentado, para ressarcir penosamente. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes do que de merecimento. O pai, misericordioso, não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. E como se consultasse o leve cicio da noite, rematou com um acento de tristeza na voz: nem todos, porém, podem isto compreender. Então, Jesus explicou, né, que não havia necessidade de fazer alarde. E ele compara ali, né, a divulgação da doutrina, da sua doutrina, né, dos seus ensinamentos, com o sal, né? Ele falou: vós sois o sal da terra. Então, ali, né, ele deixa claro, né, que o sal precisa diluir-se, né? A gente não come o sal puro, né? Se a gente pegar uma colherada de sal e puser na boca, a gente vai se engasgar, né? Vai ficar mal. Agora, se a gente coloca aquela colher de sopa numa panela, ela se dilui numa panela de arroz, por exemplo. Aquele arroz fica com um gosto melhor do que se ele estivesse sem tempero algum. E a gente sente que tem sal naquele arroz, mas não sente, não fica aquele ardido do sal, né? Então, a mesma coisa, os ensinamentos de Jesus, eles interpenetram, né? Eles não precisam ser a pessoa que pratica, né, que vai compreender os ensinamentos de Jesus, ela vai observar, né, ela não vai ficar com uma tabuleta, não vai sair alardeando, né,
as suas, olha, eu estou transformado porque Jesus, né? Pelo menos não é essa a ideia. A ideia é mostrar, através das nossas atitudes, aquilo que nós estamos aprendendo com Jesus, né? Ao seguir os conhecimentos de Jesus. É muito mais pela prática do que pela fala ou pelo barulho, né? Não adianta fazer um escândalo, né, dizendo, né, dos benefícios de Jesus, se na prática a gente não agir de acordo com aqueles ensinamentos, né? Porque palavras encantam, exemplos arrastam, né? Jesus se tornou o nosso modelo e guia, né? Foi o nosso modelo e guia, porque ele vivenciava tudo aquilo que ele nos recomendava fazer, ele também fez, né? Então, nós não podemos dizer, né, que não, isso é fácil para ele. A gente deve pensar, né, considerando a grandeza de Jesus, né? Para ele também não foi muito fácil ele reencarnar como todos nós, né? Ele poderia simplesmente aparecer e dizer as coisas, ensinar as suas lições, sem precisar passar pelas dores, sem passar pela fome, pela sede, né? Pelas necessidades orgânicas. E, no entanto, ele vivenciou tudo para nos mostrar que é possível sentir viver na Terra e manter o pensamento elevado. Então, aí ele começa a contar, né, que aquele leproso de hoje, né, em outro momento de sua vida, né, em outra encarnação, ele foi soberbo e egoísta. Então agora, aquele mal que ele fez, que ele oprimiu pessoas, fez as maldades que ele fez, ele estava sentindo agora na pele, passando, né, por aquela doença que fez com que ele fosse tão oprimido quanto ele havia oprimido em outra época pelo seu orgulho. E então ele mostra, né, que aquilo que nós vamos aquilo que nós passamos na nossa vida são os efeitos das nossas vidas anteriores e que precisamos encarar com fé, né, confiança em Deus, né, para seguir em frente. Porque, como ele fala ali, né, o Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, ele quer a sua renovação. E completa dizendo, né, nem todos, porém, podem isto compreender. Porque muitas vezes as pessoas se revoltam, né? Por que eu estou passando por isso? Eu não merecia isso, se revoltam e perdem a fé e tudo mais. Mas, ao passo que se encarar de uma forma positiva, vai conseguir passar por aquela aprovação de uma forma muito mais tranquila. Nesse momento, apalpando as carnes refeitas, aí já falando lá do leproso. Neste momento, enquanto Jesus estava ali conversando com os discípulos, lá na cidade, ele exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. A cura mais importante ele não a experimentou. É aquela que não se restringe à forma, e sim ao espírito. Lavado a morféia, ele continuava leproso. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem a razão e perturbam o coração. Então, fisicamente, ele estava curado. Mas, interiormente, ele continuava da mesma forma. Ele não havia conseguido, não estava... ele só estava contando a vantagem, né, como ele coloca ali, né, ele falando de Jesus com alegria e leviandade. Então, ao mesmo tempo que ele falava sobre Jesus, né, que havia curado ele não parou para pensar em outras coisas boas, né, que Jesus tinha feito, nos ensinamentos que Jesus passava. Então, Simão, desejando mais esclarecimentos, inquiriu com respeito: Rabi, se o doente não se pôde beneficiar com a cura, ter-lhe-ia sido essa de utilidade? Olha que, né, como o Simão pensou, né? Bom, se ele não interiorizou
a beleza do Evangelho, da mensagem de Jesus. Valeu a pena ser curado? Jesus respondeu, então: Simão, o reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos. Todos receberão o convite de acordo com as suas necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia a vida em todo lugar, indistintamente. E embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, onde a peste e a morte se agasalham, semeando a esperança. Levantou-se e, afastando-se do grupo em silêncio, mergulhou na noite e desapareceu. Então, aqui, né, nós vemos um ensinamento profundo que Jesus deixou aqui, né? A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Então, às vezes, aqui a gente pode ver numa situação em que alguém nos pede algo material, né? Nos pede uma comida porque está com fome. Então, a nós compete espalhar as dádivas de luz, se nos for possível fornecer a comida para aquela pessoa, né? Tá ótimo. Agora, se ela vai reclamar depois que aquela comida não estava boa, ou se, na verdade, ela queria dinheiro não para comprar comida, ou qualquer coisa assim no gênero, nós já não devemos ter essa preocupação. Nós devemos espalhar as dádivas sem a preocupação de como serão recebidas ou utilizadas. Então, se a pessoa nos comove dizendo que precisa comprar, que falta só R$2 para ela poder comprar um bujão de gás para sua casa, você dá os R$2. Na verdade, ela, com aqueles R$2, ela vai comprar uma droga, ou vai comprar uma dose de bebida, não sei os preços dessas coisas, né? Mas ela vai utilizar aquele dinheiro para outra finalidade, aí é com ele, a preocupação é dele. A gente deu aquele dinheiro de muito boa intenção por ter ficado comovido com a situação que ele está apresentando. Se ele não souber aproveitar, é problema dele. E a mesma coisa também acontece com relação aos tesouros divinos, né? Que nós podemos semear, o que não significa que aqueles a quem vamos esclarecer irão utilizar. Ou de que forma irão utilizar. Um exemplo, nós podemos e devemos, né, passar aos nossos filhos toda aquela bagagem da moral de Jesus. Né? Não só falando, mas também procurar e simplificar. Se quando eles se tornarem adultos, eles resolverem ir para outra religião, ou até resolverem ficar sem nenhuma religião, é com eles. Nós temos a responsabilidade com as crianças. Enquanto estão sob a nossa guarda, enquanto estão sob a nossa responsabilidade, porque teremos que responder, né, aquilo que fizemos. Mas o que eles vão fazer com aquilo tudo que nós passamos para eles, aí já é responsabilidade deles. Se eles vão seguir a doutrina, ou se eles vão seguir outros rumos, o importante é que se passou para eles a doutrina. Aquilo que consideramos que é bom para nós passamos para eles. No trabalho da evangelização também, em palestras, né, em conversas mesmo, em que se esclarece as pessoas, se aquelas pessoas vão se tornar espíritas ou não nos compete. Nós não precisamos... mesmo uma pessoa que venha ao centro toda semana, se ela se sente bem ali no centro, mas ela continua tendo a sua fé
relacionada aos santos da Igreja Católica ou aos ensinamentos do seu pastor ou da sua igreja, de outro local, não tem problema. O que importa é o que nós estamos procurando fazer. A semente que a gente está plantando. Não nos compete o resultado. Quando é resultado bom, né, não nos compete o resultado. A menos que a gente esteja falando bobagem, a gente estamos conversando, falando coisas incorretas, aí sim teremos a responsabilidade. No livro acho que é Evangelho dos Humildes, né, de Valério, ele tem uma história que ele conta que o pai chegou em casa para o almoço e enquanto ele estava almoçando com a mãe e os 2 filhos, né, pequenos, ele contou os detalhes de um incêndio que tinha acontecido, mostrando assim, até com gestos, tudo, como que o incendiário botou fogo na casa. Né? Todos os detalhes, o que ele fez, né? Como que ele juntou, todos os detalhes de como que o fogo começou. Né? Aí terminou o almoço, voltou ao trabalho, no meio da tarde ele foi chamado em casa, porque o filhinho dele de 6 anos reproduziu tudo aquilo que ele havia falado, né? Foi ver se conseguia e havia colocado fogo na própria casa. Então, os cuidados, aí no caso, ele realmente havia a sua responsabilidade por ter falado com tanta ênfase para crianças, né, para as crianças pequenas ali que não tinham o discernimento de verificar que não podiam fazer, né? Então, isso se refere, né, quando a nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos. E nesse caso, sem a preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. As coisas que outras coisas que formos falar, devemos lembrar que sempre temos a responsabilidade sobre as nossas palavras. Então, Jesus se afastou, né? A montanha continuava envolta em sombras ao fundo. Enquanto as gemas diminutos formavam o colar dos séculos, os acontecimentos daquele dia passavam para os dias do amanhecer sem fim. Então, esse fato, né, essa cura desse leproso, foi tão importante que 3 dos evangelistas registraram nos seus evangelhos. Porque realmente marcou para eles esse ensinamento que Jesus colocou, né? E que esses detalhes, essa conversa que Jesus teve com eles do caso ali, né? Mateus realmente se impressionou bastante, né? Impressionou bastante que ele registrou, né? E os outros ouviram o que Marcos e Lucas ouviram aquilo que foi contado pelos outros discípulos, né? Que também se tocaram bastante com essa mensagem. Então, a importância fica para nós, né? A importância também de nós procurarmos não apenas a cura do corpo, né? Que, claro que temos a necessidade de cuidarmos do nosso corpo, mas ao buscarmos a cura do nosso corpo, devemos também pensar na nossa cura interior, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos, a forma como agimos diante de todas as circunstâncias, para que se aquela doença for uma provação relacionada, for uma expiação, né, relacionada a algo que fizemos anteriormente, que deixemos então que essa correção, né, essa situação que estivermos passando, a gente consiga superar não apenas a parte física, mas também a parte espiritual. Então, acredito que foi, no meu entendimento, foi essa mensagem, né, da lição de Amélia Rodrigues. E convido vocês também a lerem esse livro, né, Primícias do Reino, que é maravilhoso diante de tantas interpretações que temos a fazer.
Então, agradeço o convite do Maurício para estar aqui com vocês. É sempre muito bom a gente estudar a vida de Jesus, é sempre maravilhosa, a gente sempre aprende, a gente sempre tem o que aprender. Sempre, cada vez que a gente faz uma leitura, que a gente vai verificar alguma coisa, preparar alguma coisa para falar, a gente sempre vai aprender mais, interiorizando a busca também de colocarmos no nosso dia a dia, né? Não são apenas palavras bonitas para gente falar, né? Simplesmente falar, mas procurarmos ir mudando assim de pouquinho em pouquinho, ir interiorizando aquilo que nós estamos conhecendo a mais da vida de Jesus. Porque no nosso dia a dia, as nossas atitudes nos permitam nos mostrar, não um pacote de sal, né? Mas o sal misturado na nossa vida, né? A doutrina de Jesus nas nossas atitudes, no nosso coração. Então, mais uma vez agradeço a oportunidade, o convite, né? E a paciência de vocês me ouvirem também. E agradecemos a Deus também por mais esta oportunidade de estudo que tivemos. Fiquemos todos em paz, com Jesus no nosso coração.